Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Paula Consone, atuo como Head de Marketing na Datum e como uma curiosa autodeclarada, eu tenho certeza que eu tô no lugar certo. E quem também certamente está no lugar certo, junto comigo, é o meu colega Felipe Lindenmayer. Falei direitinho, Felipe? Falou direitinho. Eu tenho um prazer de receber. Conta pra gente como é que tu chega aqui hoje. Bom, obrigado. Tudo bem, pessoal? Por aqui tudo certo. Como a Paula comentou, eu sou o Felipe e eu estou atuando como executivo comercial aqui na Datum. E chego bastante empolgado para escutar, principalmente as lições, como a gente separou aqui com a Renata. Acho que vai ser um papo bem divertido. Estou bem ansioso. Bora! A gente está fazendo essa gravação no mês de março, né? Que a gente intitula aqui como Mês da Mulher, e a gente quer dedicar esse espaço para elas. A gente quer ouvir elas. Então aqui, ó, minha fichinha, ó, de mulheres na TI. É uma honra começar esse ciclo de convites, né, com uma convidada que tem uma trajetória tão incrível e topou compartilhar os seus aprendizados conosco. Até porque se tem algo que a gente acumula ao longo da carreira são lições aprendidas. Lições essas que nem sempre são reflexos de acertos, né, pessoal? Elas surgem dos desafios, tropeços, decisões difíceis, ajustes de rota, tudo isso nos ensina muito. A nossa convidada de hoje sabe muito bem disso, com 37 anos de carreira, ela aprendeu e muito. Tanto que listou essas lições que considera mais importantes e é sobre elas que a gente vai falar hoje. Antes, eu vou trazer um pouquinho aqui do currículo dessa profissional. Bom, como eu comentei, são 37 anos de experiência na tecnologia, com foco em gestão de TI, 20 deles dedicados a renomadas consultorias de gestão estratégica, como a McKinsey e a Boss. Na Inforce, uma empresa do grupo BTG Pactual, ela desenvolveu e liderou a área de tecnologia e inovação, além de comandar as áreas de dados e analytics, infraestrutura, segurança e suporte. Atualmente, no Banco BS2, ela lidera a área de planejamento e governança digital e também, muito importante, faz parte do grupo MCIO. Ela vai falar mais sobre isso para a gente logo mais. Renata Serra, eu estou ansiosa para aprender muito contigo. Seja muito bem-vinda ao Inspiração. Obrigada aí por me receber. É sempre um prazer poder estar compartilhando um pouco aí a minha história, os meus aprendizados. Eu acho que cada um tem algum aprendizado ao longo da sua jornada, mas é sempre bom a gente ter uma retrospectiva, né? Olhar um pouquinho para trás e ver como que é essa trajetória. Eu, certamente, quando eu comecei a minha vida profissional, aliás, eu comecei a minha vida profissional na hora que eu fui decidir a minha faculdade e que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, porque eu tinha pensado que eu queria fazer arquitetura, e daí eu fui fazer na época era colegial, o colegial tinha exatas, que era o que eu gostava de matemática, física, e tinha uma especialização em geometria descritiva, que já era uma das aulas, umas matérias de arquitetura. E eu falei, como eu vou fazer arquitetura, então eu já vou aproveitar e já começo minha trajetória aqui. Só que na época não existia computador, gente. Era muito triste fazer os desenhos de arquitetura. Então era tudo no nanquim, na folha vegetal, e eu achei muito solitário. Eu sou uma pessoa bastante comunicativa e talvez nem eu tivesse esse conhecimento na época, mas eu achei muito solitário e eu falei, não é isso que eu quero fazer. E eu não sabia o que eu queria fazer. E aí eu acho que tem um pouco da minha característica, assim, eu gosto de me arriscar. Sem saber, até impulsivamente, eu vou me arriscando. E aí estava esse negócio de computação, era um negócio novo. Eu falei, olha, acho que está aí um negócio que deve ter algum futuro. E foi assim que eu comecei, na verdade, a minha trajetória profissional, já na base, meio no escuro, assim, sem saber o que é. Como eu falei, quando eu entrei na faculdade no primeiro ano, eu não tinha microcomputador, a gente só tinha mini computador, né, que era um mini mainframe, assim, tinha mainframe,
e não tinha computador, então você não tinha familiaridade, não é que nem hoje as pessoas têm um computador em casa, falam, é legal, gosto de mexer no computador, então isso aqui pode ser. Não existia. Mas eu tinha ainda assim bastante dúvida, né? Porque era muito desconhecido para mim. Mas felizmente eu fiz a decisão certa, né? Quando eu cheguei até no 3º ano de faculdade, falaram assim, vai acabar desenvolvedor, não vai precisar de desenvolvedor. Falei, putz, eu acabei de fazer a decisão achando que era profissão do futuro e acabou. Eu falei, vamos continuar aí, e não acabou até hoje, né? Então, Eu acho que essa é uma ótima deixa, Renata, para a gente pedir um brinde a essa excelente decisão que tu tomou na tua carreira. Um brinde. Viva! Obrigada por dividir com a gente. Mas e eu acho que também é uma lição, né? Acho que é uma lição da gente não desistir facilmente, porque eu não comecei minha faculdade achando maravilhoso. Eu, no começo, tinha dúvidas também, mas eu acho que resiliência é uma palavra que acaba determinando bastante uma chave de sucesso na nossa carreira profissional, né? Acho que ser resiliente e não desistir facilmente é alguma coisa que certamente ajuda aí na trajetória. Então, primeira lição aprendida foi essa da resiliência. Deixa eu aproveitar o gancho e fazer uma pergunta, como a Paula comentou na introdução. A gente vai fazer esse jogo através das lições aprendidas que a Renata compartilhou conosco. E eu aproveito até para fazer a primeira pergunta com o gancho de uma lição aprendida, que é: faça as escolhas consciente de onde vai trabalhar. Eu queria te escutar se, né, a gente às vezes no início da carreira é mais jovem, né, talvez mais imaturo também, mas o que tu entende que aprendeu com essa lição? Como foi isso no início? Eu queria te escutar um pouquinho sobre essa nossa primeira aqui para o debate. Muito, muito bom. Eu acho que assim, as escolhas conscientes, eu acho que tem, para mim, nunca, e até hoje não é, uma questão de onde eu vou ganhar mais. É uma questão de onde eu vou aprender mais. E para você aprender, você tem que trabalhar em lugares que têm uma reputação, né? Então, meu primeiro trabalho foi na Embrapa. Então, todo mundo fala, a Embrapa do agro, produtividade agrícola. Mas eu fui trabalhar na Embrapa porque tinha uma unidade. Eu sou originalmente de Campinas, né? E tinha uma unidade lá que era voltada para pesquisa de software. Então, tinha... todo mundo lá tinha mestrado, doutorado. Era um pessoal super, assim, fantástico. Pós-doc, gente que eles conversavam comigo, eu não sabia nem do direito que eles estavam falando, tamanha era a minha ignorância. Mas eu tive essa oportunidade de trabalhar num lugar sério, renomado, com pessoas sérias, com pessoas que realmente tinham um propósito, que eram dedicadas. E isso daí, esse conhecimento, ou parte desse conhecimento que eu fui podendo absorver e podendo aprender. Depois eu acabei indo para uma outra empresa que também era muito grande na época, ela não existe mais, chamava Cambridge Technology Partners, é uma empresa americana que tinha operações no mundo todo, tinha comprado uma operação no Brasil, mas eles tinham uma metodologia muito diferente de desenvolvimento. Aprendi horrores, principalmente porque no primeiro dia de trabalho eles mandaram para os Estados Unidos, falaram assim, você vai ficar lá de 1 a 2 meses. E eu fiquei 1 ano. Acabei ficando 1 ano e super aprendizado. Que ano era esse, Renata? Só para a gente tentar colocar isso no... Era 1998. Eu fui para lá. Comecinho de 98. Legal. Eu saí da Embrapa. Primeiro que eu saí da Embrapa em 97. E quando eu fui pedir demissão, eu era concursada. Eu fiz concurso público. Eu achei que minha vida profissional estava resolvida, né? E aí o meu chefe, quando eu fui pedir demissão, ele falou, não, ninguém pede demissão aqui. Concurso, eu fiz um concurso, todo mundo se aposenta aqui. E, assim, o pace, eu achei que depois de 8 anos, não é que nem hoje o pessoal fica 3 meses e já acha que não tem nada para aprender, né? Depois de 8 anos, eu achei que o pace já não estava combinando muito comigo.
e acabei aceitando esse desafio. Era uma empresa em São Paulo, eu estou em São Paulo, e só que eles me ligaram um pouco antes de eu começar e falaram assim, ó, você vai para os Estados Unidos, nem vem para cá, a gente vai te mandar uma passagem, e eu acabei ficando lá 1 ano. E depois, eu acabei, quando eu voltei, eu tive diversas ofertas, até pelas coisas que eu tinha feito nos Estados Unidos, e acabei assumindo um desafio que era completamente diferente de tudo que eu tinha feito, que era ir para a parte mais de gestão estratégica. Então, eu fui para a Booz Allen Hamilton, que era a maior empresa de consultoria de gestão estratégica do mundo e certamente do Brasil. Depois, acabei para a McKinsey, que também é super renomada. Fui para uma empresa do Grupo BTG Pactual e hoje eu estou no BS2. Então, assim, às vezes a gente, por impulso, ou aqui paga mais, eu vou aqui. Eu acho que a gente tem que ter as escolhas certas, né? Mesmo que elas podem ser erradas, né? E a gente tem que reconhecer, talvez, rapidamente e mudar. Mas eu acho que pensar para onde que a gente está indo, o que isso daí vai trazer para a nossa carreira, é super importante, não simplesmente a primeira oferta que você recebeu é a primeira que você vai. Sim, concordo plenamente. Legal te escutar. E a minha segunda pergunta que eu tinha pensado, e tu acabou na primeira resposta também encaminhando um pouco dela, mas a segunda lição, que também tu compartilhou conosco, é dedicar-se profundamente em qualquer novo trabalho. Eu acho que tu acabou falando um pouco mais, mas eu queria te escutar e tu falou um pouco dessas transições, né? Como é que elas foram, se foram difíceis. Tu tem uma trajetória incrível pelas empresas que tu está narrando, mas te escutando, queria que tu explicasse um pouco mais para nós o porquê que tu separou essa como uma lição, né? Se dedicar profundamente a qualquer novo trabalho. Sim. Eu vou começar a falar antes a questão das transições, né? Uhum. Transição nunca é fácil. É sempre Sim. mais fácil a gente ficar onde que a gente está e, de preferência, ficar a vida toda no mesmo lugar. Você tem um trabalho a menos para lidar, né? Mas mudar traz tanto aprendizado. Você conhece outras pessoas, outra cultura, outro jeito de olhar, outro jeito de fazer. Então, eu acho que é um desconforto bom, é aquele desconforto que mexe com a gente, sabe? E eu digo assim, quando eu saí, por exemplo, imagina, eu saí de uma empresa pública, né? Concurso, assim, o pessoal super correto, trabalhavam pra caramba, a gente ouve esse negócio de empresa pública, funcionário fantasma, não tinha isso na Embrapa, até hoje uma empresa super séria, mas um ritmo diferente do que uma iniciativa privada. Então, quando eu fui para a iniciativa privada, e eu não só fui para a iniciativa privada, mas como eu falei, eu fui para os Estados Unidos, foi um impacto assim, gigante. Eu não Imagino. contei, mas meu chefe até falou assim, olha, eu vou te dar uma licença não remunerada. Vai lá, olha que não é tão bom assim, daqui a 1 ano você volta e daí você pode voltar e vou segurar a tua vaga. E não, Ele apostou que tu não ia dar conta, Renata, não sabia da eu falei, persistência. não, acho que é isso mesmo, assim, ainda tinha o friozinho na barriga, sabe? O friozinho na Claro. barriga é bom também. E daí, assim, mesmo quando eu saí da Booz Allen, que era uma empresa de consultoria, né, gestão estratégica, fui para a McKinsey, eu falei, vai ser mais do mesmo. Não, a cultura era muito diferente, a minha atuação era muito diferente, os projetos eram muito diferentes. E daí eu fui ser executiva de TI, né? Então, imagina, eu dava consultoria, então os outros que tinham que executar, eu falava o que tinha que fazer, os outros tinham que fazer. E depois eu que tive que assumir o papel de fazer. E para minha surpresa, foi aonde eu mais me encontrei, mais me realizei, foi executando mesmo, tendo que assumir a responsabilidade, né? Pensando o que eu tenho que fazer, fazer. Então, assim, acho que é uma maravilha a gente poder arriscar, se dar essa oportunidade e se descobrir, às vezes até vertentes nossas que a gente não conhece. Mas eu acho que exige, de fato, a gente se dedicar profundamente. Então, o pessoal que quer, quer um emprego, você quer um emprego que é chegar às 8, sair às 5 e tal,
você não vai chegar muito longe, porque você precisa ter paixão pelo que você faz, você precisa realmente gostar do que faz e querer fazer melhor, porque aí você está se dedicando profundamente. Obviamente, eu errei muitas vezes na minha carreira, nunca cheguei nas posições sabendo tudo, eu tive que aprender, tive que refazer, tive que falar, agora eu vou fazer melhor. E eu acho que é isso, a gente tem que se dedicar profundamente. Então, hoje, mesmo depois de 37 anos de carreira, eu me dedico profundamente. Eu não faço meia boca, não faço de qualquer jeito, porque eu acho que assim, é um comprometimento meu, uma obrigação minha com o que eu estou fazendo, é um respeito pelo meu trabalho e pelos lugares que eu passo também. Renata, tem outros 2 aprendizados teus, onde eu entendo que o recorte de gênero, assim, né, o fato de você ser uma mulher, tornam esses aprendizados ainda mais potentes, tá? São os seguintes: faça amigos no trabalho e amplie sua rede de relacionamento. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que eu não sei se você concorda comigo, por favor, fique bem à vontade para discordar, que para as mulheres é, por muitas vezes, muito mais difícil, né, de fazer esse networking intencional, eu vou dizer assim, né, no trabalho, fazer amigos no trabalho, conseguir manter e ampliar realmente nessa rede de relacionamento. Então, bom, com 37 anos de carreira, conta pra gente. Tu conseguiu fazer esses amigos? Qual foi a estratégia que tu usou para... Bem, primeiro, assim, eu gosto de gente. Eu acho que eu acabei nem contando, mas na minha última passagem, né, eu era executiva de TI e eu acabei assumindo também como diretora da área de pessoas. Então, você fala, nossa, uma pessoa de tecnologia que vai para pessoas, é que eu sempre gostei de gente, eu gosto de me relacionar, eu gosto das diferenças que tem entre as pessoas, eu não espero que todo mundo seja igual, pelo contrário, eu gosto de pessoas diferentes. Mas, claro que foi um desafio, né? Quando a gente chega na área de tecnologia, tem poucas mulheres em qualquer posição. Mesmo quando você é nova, assim, tem poucas mulheres, e quando você vai subindo mais na posição, tem menos mulheres ainda. Hoje mesmo, eu acabei de sair de uma reunião, estava sentada aí numa reunião, certamente era menos de 20% mulheres. Mas eu sempre gostei desse contato com pessoas, e tanto é que da minha primeira experiência profissional, até hoje as pessoas são minhas amigas. Eu tenho o meu primeiro chefe, ele até hoje ele me liga no dia do meu aniversário. Então, eu gosto de cultivar, né? Acho que a gente tem que cultivar essa questão de amizade. Tem um desafio que, assim, é diferente quando você chega um homem e fala, você liga para um outro homem, principalmente quando você trabalha, né, em novos negócios, novos desenvolvimentos. Então, você liga para um homem e fala, vamos almoçar, vamos jantar, não tem problema nenhum. Se uma mulher fala, vamos almoçar, vamos jantar, difícil, né? Mas o que eu sempre fiz? Assim, quando eu achava que eu precisava, eu chamava um outro homem para ir junto, para poder estar ali e quebrar aquele gelo. Mas depois de um certo tempo, assim, eu fui vendo que não tinha muito desse problema, né? Assim, ou se tinha, você faz um pouquinho desentendido ali e toca para frente. E realmente eu gosto das pessoas. Essa semana eu saí para almoçar com pessoas do último trabalho que eu tive. No carnaval tinha pessoas que eram lá da época de Buzalen, faz, sei lá, 20 anos que eu entrei lá, que eu me encontrei. Então, manter, né, essas amizades sempre vivas, ligar para as pessoas quando você precisa de alguma coisa. Às vezes as pessoas têm vergonha e tal. Eu sempre, quando eu precisei fazer um benchmark, falar com alguém, eu nunca tive problema falar, deixa eu ligar para ver o que a pessoa está fazendo, ou deixa eu perguntar como que ela resolveu esse problema que eu estou tendo. E as pessoas gostam de compartilhar, então acho que é importante
a gente sempre desenvolver essa rede de relacionamento, né? Você está num trabalho e você nem olhar para o teu colega do lado, você não leva nada, é melhor se aproveitar o tempo de trabalho também para fazer amizades. Renata, eu penso que também esses aprendizados, eles também estão alinhados com o outro seu, que é entender a sua marca pessoal como teu legado, né? Porque me parece que para você conseguir ter essa intencionalidade nas relações, você também precisa entender de uma maneira muito clara o que tu entrega para o outro, para que você também seja interessante, né? Não só interesseiro, como a gente diz. Tu concorda com essa correlação e como foi desenvolver na tua carreira, assim, a tua marca pessoal? Bem, foi assim, não foi pensada, né? Construir minha marca pessoal, assim, principalmente no começo da carreira, não foi pensada. Obviamente, eu estava enjoying, né, do meu ciclo ali, sem pensar exatamente sobre isso. Mas eu acho que uma coisa muito, muito, muito importante que eu recomendaria para qualquer pessoa que está começando a carreira, e obviamente isso daí vai levar um tempo, você vai se descobrindo, é o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, sabe esses testes que você tem, que você vai fazendo para identificar a tua personalidade, chamava MBTI. E a primeira vez que eu fiz esse teste, eu olhei e falei, não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Então, por exemplo, eu me achava uma pessoa introvertida, e lá deu que era uma pessoa extrovertida. Mas eu não sou espalhafatosa. E eu achava que ser extrovertido é espalhafatoso, aquele que você entra numa sala e começa a brincar com todo mundo e tal. E realmente eu não era assim, mas eu nunca tive problema de me expressar, de me comunicar, de falar o que eu estou pensando, o que eu acho que está certo ou está errado. E daí, quando começaram a me explicar, olha, isso daqui significa isso. Eu falei, nossa, não, isso eu sou. Então, eu acho que daí você, com o autoconhecimento, você se conhecendo melhor, você também consegue ir descobrindo que profissional é você. Quais são as diferenças que você traz quando você está num grupo de pessoas? E como que você pode explorar melhor essas diferenças? Então, eu gosto, eu já falei nisso, eu gosto das diferenças, né? Acho que a gente tem que se complementar. Eu não quero ser igual a ninguém que eu trabalho, porque certamente vai ter gente muito melhor do que eu em muitas outras coisas. Mas se eu conseguir me destacar em algumas coisas e complementar, né, e me juntar com essas pessoas e esse grupo for melhor, isso é importante. Então, a marca pessoal, ela tem muito a ver também, né, com essa construção da reputação. Se você está trabalhando num lugar, daqui 3 meses você sai, daí você vai para outro lugar, daí te oferecem mais 50 reais, você sai de novo. Que reputação que você está criando? Você está criando uma reputação de não comprometimento. Então, acho que a gente tem que estar sempre ciente também do que você está construindo ao longo dessa jornada, né? O que você está deixando de legado? Como que as pessoas vão lembrar de você por onde você passou? Então, é importante. Isso daí, no final, é a marca pessoal, né? Uma coisa que se você, de preferência, fazer com consciência, né? Mas se você está fazendo as coisas certas, sem estar fazendo de uma maneira impulsiva, sem estar deixando rastros de inimizade e tal, você vai construindo a tua carreira profissional e tua marca pessoal. Ai, desculpa. Não, por favor, Paulo. Eu ia só comentar uma coisa, mas depois eu comento. Fica à vontade. Não, imagina, fica à vontade. Não, eu ia só comentar que eu brinco, uma curiosidade, Renata, que eu trabalhei na Datum há 13 anos atrás, né? Eu voltei no ano passado e eu acabei reencontrando clientes antigos, parceiros antigos, e eu brinco sempre, né, que o mercado de tecnologia no Brasil ele não é tão grande assim. Não, quando a gente vem ainda mais para um estado como o Rio Grande do Sul, né, que é muito menor do que São Paulo, se a gente vai comparar, eu brinco, olha, o mercado ele dá voltas, então a gente não pode fazer, como tu falou, deixar rastros, né? Porque a gente volta e a gente vai acabar encontrando aquele rastro na nossa frente, vai dar a volta nele.
E eu acho assim, eu normalmente, né, nas minhas transições de carreira, eu sempre fui por indicação. Alguém me indicou para aquela posição. Porque, de alguma forma, eu tinha criado uma marca. Claro. Então, não é à toa que essas pessoas estavam me indicando, né? Se você não é um bom profissional, não é comprometido, não é competente, aí quem vai te indicar? Você vai esperar um anúncio no LinkedIn de uma vaga? Você vai esperar um headhunter te procurar, né? Sim. Ainda no tema de relacionamentos, né? Mas aqui sobre relacionamentos amorosos, a Renata trouxe também uma outra lição bastante interessante. Ela disse: é imprescindível contar com um parceiro ou parceira que apoiem de forma irrestrita. E aqui eu volto a dizer, Renata, a questão de gênero é um recorte também bastante importante. Também acho. Você como mulher ter chegado a essa conclusão, conta como que foi que tu realizou isso. Eu também acho, mas assim, também, eu não sei se eu escolhi a pessoa certa ou fui escolhida, mas eu sou casada já. Escolheu, Renata, poxa vida, e vai escolhendo todo dia. Eu digo que eu acordo, tomo um café e caso. Senão... Não, assim, assim, eu sou casada há 25 anos e meu marido é um presente na minha vida e quando lá atrás, eu não sei se eu já sabia que ele ia ser essa pessoa tão maravilhosa e que ia me apoiar na minha vida profissional. E deu super certo. E hoje eu tenho que reconhecer, porque eu acho que às vezes a gente faz escolhas, né, principalmente como mulher, mas como homem também, né? Às vezes você tem aquela mulher que você fala assim, olha, eu vou sair hoje com meus amigos para fazer um happy hour. Faz parte do trabalho. Não, não pode, ciumenta e tal. Ruim, né? Ruim, muito ruim. Mas eu acho que, de fato, né, para mulher ter um marido que apoie, talvez seja mais difícil ainda, né? Porque às vezes tem aquela cobrança, né, das tarefas de casa, de acompanhar o marido. O meu marido é super bem sucedido profissionalmente, assim, outra profissão, na área de direito, mas ele sempre me apoiou. Eu tinha que viajar muito em consultoria, eu viajava, na maioria das vezes, né, em equipes mais masculinas e tal, e nunca teve uma dúvida, um senão de eu estar fazendo viagem, de eu estar fora de casa. Até uma história interessante, a gente mora em Campinas e eu trabalho em São Paulo. E então, durante a semana, eu fico agora 3 vezes por semana. Antes eu ficava 5 vezes por semana fora. E sempre tive apoio do meu marido. Então, nosso combinado ele vem para cá. Hoje ele está vindo para cá para a gente sair para jantar. E depois ele vai para casa. E está tudo bem se a gente também não está todo dia grudado. Mas é alguém que me apoia, que me admira. Então, acho que isso daí é muito importante também. Se a gente arruma um parceiro, uma parceira que não está te apoiando, é mais um complicômetro aí na vida profissional, né? Sem dúvida, sem dúvida. Alguém que se orgulha, né? Também que possa se orgulhar também das tuas conquistas, né, Renata? E dividir isso contigo. É isso. Muito legal. Concordo 100% dessa alegação. Vou para mais uma lição que, na minha opinião, não desmerecendo as outras lições, obviamente, mas eu acho que essa, pelo menos, me tocou de uma forma mais importante ou especial, que é manter-se atualizado. Principalmente nessa área de tecnologia. Tu comentou, né, Renata, no início, que já se falava que os desenvolvedores iam acabar. Agora, a inteligência artificial, eles também não são mais necessários. Então, acho que essa necessidade, né, e cada dia se lançam coisas novas, de manter-se atualizado, mas eu queria te escutar. Primeiro, quais são as formas, processos ou ferramentas que tu utiliza também para usar como referências para outras pessoas que estão escutando, que tu usa para se atualizar, e qual o período de mudança que tu passou, ou transformação, né? A transformação que a gente já passou por várias transformações, que tu entendeu que foi a mais complexa de enfrentar?
Bem, assim, tecnologia, em quase todas as profissões hoje tem que se manter muito atualizado, né? Se você pega medicina, veterinário, advogado, tecnologia, gente, isso muda todo dia, né? Então, você tem que se manter muito atualizado. Eu acho que para mim, certamente, foi na consultoria, foi muito mais difícil, porque primeiro que eu tinha tido, né, uma trajetória de uma empresa pública, ficado Sim. mais tempo fazendo alguma coisa, eram projetos mais longos. E daí, quando eu cheguei na consultoria, eu tinha que dar consultoria, eu tinha que rapidamente saber do que eu estava falando, saber da estratégia da empresa, fazer uma recomendação, falar para executivos o que eles tinham que fazer. Então, eram períodos super intensos que eu tinha que beber de todas as fontes. Na consultoria você tem uma gestão de conhecimento importante, então eu sou curiosa naturalmente e eu olhava um pouco de tudo, né? Mas eu acho que hoje eu já falei um pouco disso daí. Eu ligo para as pessoas para saber como que elas fizeram, qual foi o caminho das pedras, o que elas podem compartilhar, o que elas erraram que eu não preciso errar na mesma coisa. Então, você não precisa só se atualizar fazendo todos os cursos disponíveis no mundo, fazendo faculdade, pós-graduação, não sei o quê. Tem muita atualização que é em eventos, falar com as pessoas, aprender com seus colegas de trabalho que você está trabalhando do lado. Então, acho que você tem que estar aberto, né, a esse aprendizado. Você tem que ter essa curiosidade intelectual o tempo todo e beber de qualquer fonte. Muito legal. Concordo. Renata, talvez aqui outras duas lições que de repente a gente pode dizer que elas dão certa base, certa sustentação para as outras que você trouxe até o momento, que são as seguintes: tenha equilíbrio mental e cuide da sua vida pessoal. Tu achas que tu conseguiu atingir esse equilíbrio e qual foi o teu maior desafio nesse sentido? Olha, esse daí foi um dos que eu demorei bastante para achar esse equilíbrio, porque é um pouco disso, eu sou intensa. Então, como eu falava que né, você tem que dedicar profundamente, eu me dedicava só para o trabalho. Mais ou menos, assim, porque como eu ficava mais fora de casa durante a semana e ficava em casa no final de semana, eu tentava assim, eu vou trabalhar tudo que eu puder durante a semana e vou aproveitar minha vida final de semana com meu marido, minha família e tudo. E daí eu demorei mais tempo, mas há uns anos atrás, eu consegui mais desse equilíbrio. Então, realmente, hoje eu acordo, eu já vou para academia, eu saio para jantar, seja com minha família, meu marido, amigos. Eu prezo pelas minhas horas de almoço, que eu posso encontrar outras pessoas também. Os meus finais de semana, que eu tenho um pouco mais livre também de me relacionar. Eu faço parte da MCIO, né, que eu falei, que é um trabalho voluntário. A MCIO é uma associação de mulheres CIOs, então começou só com executivas de CIO, a gente visa trazer mais mulheres para a tecnologia, então como que a gente ajuda a desenvolver e trazer essas mulheres, como que ajuda mulheres que estão em transição de carreira. Então eu também reservo uma parte do meu tempo para isso, é super gratificante. Eu tenho um grupo de mulheres também que a gente faz degustação de vinhos. Então, uma vez por mês a gente tem lá o vinho que tem o vinho. Eu vou olhando as coisas que eu gosto e reservando um espaço de tempo para essas coisas, para ter esse equilíbrio. Acho que é muito importante também, né, conseguir esse equilíbrio. A gente pode, de repente, aproveitar o espaço aqui do canal, se você quiser falar como as pessoas, de repente, interessadas, né, em se inscrever nessa comunidade, por favor, fique à vontade para divulgar. Ótimo. Bem, vocês podem procurar no LinkedIn MCIO, M-C-I-O. Então, olhando no LinkedIn, é uma associação
Essa associação tem duas formas de participar, né? Tem as pessoas que querem ingressar na carreira. A gente tem uma trilha chamada Academia. Então, a gente abre aí umas 6 vezes por ano, a gente faz parcerias com empresas, e essas empresas, elas dão um treinamento, a gente ajuda a selecionar essas. Não precisam ser recém-formadas ou formadas, nada. Pode ser uma enfermeira que transição, né? Que quer entrar em tecnologia. Então, qualquer pessoa que quer entrar em tecnologia, daí a gente ajuda a pessoa a fazer até um pouco dessa pré-seleção. Ela tem esse curso gratuito, então, geralmente é um curso com uma certificação em Cyber, uma certificação em DevOps, uma certificação em BI. E ao longo da trajetória, a gente dá mentoria e também depois a gente ajuda a procurar uma colocação para essa mulher. Então, super gratificante, né? Mas a gente tem outras trilhas, daí tem as trilhas das pessoas associadas. Então, tem as executivas que são associadas, a gente tem uma trilha que chama CIO do Futuro. Então, são mulheres em posição de gerente, coordenação, que querem se preparar para serem futuras executivas de TI, futuras CIOs. Então, a gente tem também uma trilha toda que ajuda nesse desenvolvimento. Tem uma trilha para mulheres que estão em transição de carreira, então já era CIO e resolveu sair, ou acabou saindo, né, se desligando de onde estava e quer fazer uma transição para outro lugar. Então, também a gente ajuda, dá uma mentoria. E, assim, tem várias trilhas, não vou nem falar de todas, mas para quem já é da área, se quiser se associar, né, tem todos esses benefícios também de networking, de poder contribuir de uma forma voluntária, ou para quem quer entrar na carreira, aí não precisa ser associado, e aí tem que fazer esse match do que tem de treinamentos por aí disponível e ter a sorte de poder ter uma outra mulher como mentora que tem só gente fantástica. Que legal, Renata. Obrigada. Que legal. Por dividido com a gente. Muito legal. Parabéns pela iniciativa. Última lição, que eu tinha falado que a anterior era mais importante, mas agora eu pensei nessa, que é Gostou de ouvir, né? Que a Renata acabou falando um pouco aqui, né, da questão do equilíbrio, mas a questão de divertir-se na jornada, né? Tem algum segredo? É amar o trabalho? É encontrar o equilíbrio da vida, como a gente estava falando aqui, encontrar o equilíbrio da vida pessoal e profissional? Qual é a tua opinião, Renata, sobre isso? Olha, é assim, eu costumo dizer que tem gente que é vocacionada, né? Então, sei lá, eu tenho um cunhado que é médico. E meu marido sempre fala que quando ele tinha 6 anos de idade, ele abria sapo para ver o coração e tal. Ele nasceu com esse negócio. Eu não nasci vocacionada. Mas eu acho que, assim, um pouco dessa... Como eu me dedico profundamente, eu também acho que tem que ser prazeroso. Então, eu tenho que me divertir junto no que eu estou fazendo. Eu tenho que gostar do que eu estou fazendo. É claro que nem sempre tudo é divertido, né? Tem dias que você fala, ai, nossa, hoje foi difícil. Mas, quando você olha daí uma semana para trás, fala, ah, foi difícil, mas no final eu aprendi alguma coisa. No final foi bom por algum motivo. Então, a gente tem que, né, estabelecendo as amizades, as relações, gostar do que faz, se dedicar, não só empurrar com a barriga. Eu acho que é muito bom a gente poder se divertir, dar risada, reconhecer quando errou e aprender. Então, acho que a gente tem que deixar leve, né? A vida não pode ser pesada, muito menos as nossas relações profissionais e a nossa carreira, né? Tem que ser alguma coisa prazerosa ao longo da jornada. Eu talvez tenha esquecido de colocar aí, mas eu acho também super bom, e eu falei algumas vezes aqui, é possível errar, e a gente erra, e vai errar muito. Mas tem que saber levar esses tombos, né, e se recompor, e falar, bem, bola para frente, eu aprendi alguma coisa com isso, e está tudo bem, não desistir, porque às vezes a gente erra e acha que ou você não pode reconhecer, ou você já quer desistir, e tem que
né, levantar, sacode a poeira e vamos em frente, porque errar também é bom, errar também traz aprendizados. Com Sua certeza. jornada. Bom, nós finalizamos aqui com as 10 lições da Renata. Renata, tu quer acrescentar mais alguma? Bom, tu acabou de falar sobre errar, colocar mais alguma, a gente pode partir para o nosso bate-bola. Não, vamos pro bate-bola, vamos embora. Acho que é Então, assim, acho que eu já falei bastante, né? não, E poderia falar mais uma hora, assim, acho que tem, né, como eu falei, assim, essas lições, talvez daqui 3, 4 anos eu vou ter outras lições, se eu pensasse melhor eu teria outras, tem tantas lições que a gente vai acumulando, né, ao longo do caminho, e que bom que é poder ter essas ainda bem, lições, né? que bom que é a gente poder parar em algum momento e falar, nossa, o que eu aprendi até aqui? O que vale a pena eu estar compartilhando? Então, obrigada aí por ter feito essa provocação, que eu achei que foi bom eu poder refletir um pouco. Foi um prazer. Bom, então no bate-bola eu faço algumas perguntas, você responde aí o que te bate primeiro de pronto, tá? Qual que é a tua maior conquista? Minha maior conquista é a paz de, né, de ter uma família super presente, de ter um marido afetuoso, de ter os trabalhos que eu tive e de saber que ainda tem muito chão pela frente. Acho que minha conquista ainda está por vir. Assim, nossa, eu adoro todas as conquistas que eu tive até hoje, mas acho que tem as que estão por vir ainda que vão ser as maiores. Muito bem. E qual que é o teu lema? Meu lema, devagar e sempre. Muito bom. Essa é um pouco polêmica, Renata. Me conta uma coisa que tu detesta. Cerveja, eu detesto cerveja. Ah, olha, foi Não gosto. fácil, nem doeu. Eu sou aquela pessoa assim, eu como tudo, eu bebo tudo, mas cerveja, não sei, tem algum cheiro, alguma coisa assim Alguma que eu coisa que não não, consigo. não Detesto. funciona. E bom, por último, quem te inspira a ação? Nossa, eu tenho várias inspirações, assim, eu tenho mentores, mentoras ao longo de toda a minha carreira, mas minha mãe me inspira muito. Minha mãe, eu também não contei isso, eu tenho 3 irmãos homens, acho que é por isso que até que eu aprendi a conviver nesse ambiente mais masculino. Eu perdi meu pai ainda nova, e minha mãe teve que, né, era dona de casa e teve que cuidar de 4 filhos. E minha mãe nunca era aquelas pessoas que nunca olha para trás, que nunca se arrepende. Ela sempre bola para frente, olha para frente, está sempre animada com a vida. Hoje tem 80 anos e quer viajar. Então, assim, nossa, é uma inspiração para mim. Eu falo, eu quero chegar lá assim também, desse jeito. Para te lembrar que a melhor conquista é sempre a próxima também, né? Isso, é isso. Eu tinha esquecido que nessa série especial aqui de Mulheres na TI, eu tô acrescentando mais uma pergunta no nosso bate-bola, que é: como é ser uma mulher na TI? Eu acho muito divertido. Eu tenho uma sobrinha que ela começou a trabalhar em tecnologia, ela fez saúde pública, não tem nada a ver, mas ela foi trabalhar num hospital na área de inovação e daí tinha que trabalhar com gente de tecnologia. E ela falou assim para mim, ai tia, eu penso muito machista, eu acho que eu gostei. Mas eu acho muito divertido, assim, eu gosto das mudanças, né? A tecnologia, toda hora você tem alguma coisa nova, você tem um problema novo, você coloca um software em produção, depois ele dá pau, você tem que arrumar porque mudou algum componente. Então, eu gosto desse desafio e eu acho que é divertido. Muito bem. Bom, eu quero, Renata, te agradecer muito por ter trazido hoje pra gente, né, nos presenteado com as tuas 10 lições, as tuas histórias, as tuas vivências. Eu espero aqui que os nossos ouvintes, e também já agradecendo todos que estiveram com a gente até o final aqui do nosso episódio, tenham de repente anotado todas essas lições, mas se vocês não anotarem, eu já vou deixar aqui o pedido para as minhas colegas que trabalham fazendo a edição, para vocês colocarem ali na descrição do
episódio para facilitar aqui para o pessoal. Agradecer também o Felipe pela parceria, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Eu queria agradecer imensamente aí vocês também. Acho que, né, foi um convite que, como eu falei, me ajudou a poder também parar um pouquinho e refletir. Mas eu espero que quem esteja me ouvindo tenha outras e melhores lições do que as minhas, tenha outra trajetória do que eu tive e que possa estar compartilhando aqui em algum momento também aprendizados, porque a gente aprende, né, na verdade, na prática, com o que a gente vai fazendo, com as nossas conquistas. Mas toda vez que a gente compartilha um pouco desse aprendizado, as pessoas podem aprender também. Então, eu espero poder aprender com outras pessoas que possam trazer os seus aprendizados. Ai, obrigada, Renata. Toda quinta-feira a gente tem episódio novo com mais aprendizados, mais inspirações. Então, apareçam. Obrigada. Um brinde. Prazer até. falar contigo, A gente se vê na Renata. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.